E hoje vamos falar sobre o caso das irmãs Grimes. É um caso que aconteceu nos anos de 1950, época em que Elvis Presley era o ídolo do momento. E vocês acreditam que ele mandou um recado para elas? E antes da gente começar, curte, compartilhe o vídeo com os amigos e já se inscreve aqui no canal que vocês vão me ajudar muito por aqui. Então, direto pro vídeo. A Barbara Jean Grimes, de 15 anos, e a sua irmã Patricia Kathleen Grimes, de 12, eram duas dos 7 filhos de Joseph e Loretta Grimes, e a família inteira morava em Chicago, em Illinois. A Bárbara e a Patrícia eram meninas bem tranquilas, calmas, obedeciam os pais e, apesar de terem pouca idade, elas eram meninas bem ajuizadas. As duas estavam sempre juntas, tinham os mesmos gostos, o pessoal dizia que elas eram inseparáveis. As irmãs estudavam na escola St. Maurice e elas chamavam a atenção porque elas eram muito bonitas e também eram muito conhecidas ali na escola e na região onde elas moravam, porque elas eram fãs fanáticas do Elvis Presley, que nos anos de 1950 era a sensação do momento, considerado o ídolo da juventude daquela época. E no dia 28 de dezembro de 1956, as irmãs Grimes foram ao cinema para a sessão das 7h30 da noite para assistir pela 15ª vez ao filme Love Me Tender, do Elvis Presley, que estava em cartaz no Teatro Brighton, no McKinley Park, na Califórnia, que ficava a mais ou menos uns 2 quilômetros da casa delas. Então imagina-se que elas tenham ido ao cinema a pé e também porque os pais deram para elas apenas $2 para elas comerem alguma coisa depois do filme e pegar o ônibus de volta para casa. Lá no cinema também estava uma amiga da mãe das meninas, a Dorothy Wainett, que também foi para assistir ao filme na mesma sessão que as irmãs estavam. Inclusive, ela disse que estava sentada no banco atrás das meninas e que elas estavam bem contentes e que não percebeu nada de diferente no comportamento delas. Só que as meninas resolveram assistir mais uma vez ao filme e ficaram para a próxima sessão, que ia terminar por volta das 11h30 da noite. E a Dorothy, a amiga, ficou só na primeira sessão e foi embora. Então ela não viu quando as irmãs saíram do cinema. E já era mais de meia-noite e as meninas ainda não tinham chegado em casa. Aí a Loretta, a mãe das meninas, ficou preocupada e pediu para os 2 filhos mais velhos, a Teresa, de 17 anos, e o Joey, de 14, para irem esperar as irmãs no ponto de ônibus. Eles ficaram no ponto até mais ou menos as 2 horas da madrugada e nada das irmãs chegarem. Então eles acharam que poderia ter acontecido alguma coisa porque elas não costumavam se atrasar tanto assim. E a gente está falando de 1956. Os sequestros, os assassinos em série, os maníacos e tantos outros crimes que hoje, infelizmente, acontece a toda hora, naquela época ainda não eram tão comuns assim. Então os pais delas ficaram desesperados e assim que os irmãos voltaram do ponto de ônibus, eles já ligaram para a polícia e comunicaram que as filhas tinham desaparecido, que elas tinham ido ao cinema e não tinham voltado. E aí, em seguida, já começaram as buscas pelas irmãs. Várias pessoas procurando por elas, vários policiais foram destinados para vasculhar, revistar todos os lugares, criaram uma força-tarefa com os policiais de Chicago e outros policiais ali das regiões próximas que ficavam o tempo todo ali, mas em tempo integral mesmo, procurando pelas irmãs Grimes. Vários voluntários também se ofereceram para procurar pelas meninas. Então, em muito pouco tempo, o misterioso caso das irmãs Grimes ficou muito conhecido, tanto que se tornou uma das maiores investigações criminais da história de Chicago. Mas aí se passaram 2, 3 dias e nada das meninas. Então a Loretta e o Joseph, os pais da Bárbara e da Patrícia, junto com a polícia, distribuíram mais de 15.000 panfletos com a foto delas e ainda ofereceram uma recompensa de $1.000 por qualquer pista concreta
que levasse ao paradeiro das filhas. E aí começaram a aparecer várias pessoas dizendo que viram as meninas em vários lugares. Falavam que viram as meninas em lugares que eram muito longe de onde elas moravam, então era praticamente impossível delas estarem lá, mas mesmo assim a polícia interrogou várias pessoas, foi em vários lugares que disseram que viram as meninas, mas não encontravam nada. A mídia também divulgava muito o caso, aparecia sempre nos jornais, até para que as pessoas ficassem em alerta sobre alguma pista, mas nada, eles não tinham nenhuma pista concreta, nenhum suspeito, nada, não tinham nada. A mãe das meninas recebia cartas, telefonemas de pessoas que diziam que estavam com as suas filhas e, por ordem da polícia, ela até chegou a responder algumas dessas pessoas, mas em todos os casos eram apenas trotes, brincadeiras de mau gosto que só deixava a família ainda mais desesperada. Eles não tinham nenhuma informação relevante que pudesse ajudar no caso. Mas aí, depois de quase um mês do desaparecimento, no dia 22 de janeiro de 1957, um homem chamado Leonard Prescott estava dirigindo pela estrada de Willow Springs e viu alguma coisa na beira da estrada. Ele achou que eram manequins jogados ali no meio do gelo, ele não parou, foi para casa e contou para a esposa. E aí eles decidiram voltar no local para ver melhor o que era. E aí eles encontraram os dois corpos nus das irmãs Grimes. O Leonard na hora chamou a polícia e logo o lugar já estava cheio de carros, de policiais, de curiosos. A mídia em peso chegou lá também. Chamaram o pai das meninas para fazer o reconhecimento das filhas ali mesmo no local. E a maneira como os corpos foram encontrados era bem estranha. A Bárbara estava de bruços e a Patrícia estava deitada de costas com o corpo por cima do corpo da irmã, como se elas tivessem sido jogadas ali de qualquer jeito, uma em cima da outra. E as duas tinham muitos arranhões no corpo e no rosto, provavelmente feitos por algum animal, porque elas estavam abandonadas ali naquele local já fazia um tempo. E como estava nevando muito nos últimos dias, os corpos acabaram ficando escondidos embaixo da neve, mas a neve já estava derretendo, por isso que só encontraram os corpos naquele dia. E apesar de terem ficado enterrados na neve, os corpos podem sim ter sido mexidos por animais, porque eles estavam bem machucados. Bom, e aí acho que vale a gente comentar que no dia em que os corpos foram encontrados, ali no local tinha muita gente, muitos fotógrafos bem perto dos corpos, e eles acabaram permitindo que qualquer pessoa, mesmo que não fosse da polícia, mesmo que não tivesse nenhum preparo, pudesse procurar por ali alguma pista. Então, mesmo que tivesse alguma prova, o local tinha sido muito remexido, ou seja, se a cena do crime já estava toda alterada por conta do tempo, dos animais, com todo mundo ali mexendo, só alterava ainda mais. A autópsia foi feita no dia seguinte e constataram que as irmãs perderam suas vidas no mesmo dia que elas desapareceram, no dia 28 de dezembro, aproximadamente umas 4 horas depois do horário que terminou a segunda sessão do cinema. E eles chegaram a essa conclusão porque o jantar foi a última refeição que eles encontraram no estômago delas. E eles relataram também que não foi encontrado nenhum corte ou ferimento por bala e nem marcas de estrangulamento ou algum ferimento que tivesse sido fatal. E também não tinha nenhum vestígio de drogas ou álcool. Então eles concluíram que a causa foi realmente um homicídio. Eles estavam numa época em que a sociedade não estava acostumada com esse tipo de crime. Então, o caso das irmãs Grimes era noticiado a toda hora e os investigadores do caso levantavam várias hipóteses sobre o que poderia ter acontecido. Falaram que elas poderiam ter fugido com os namorados ou, acreditem, que elas poderiam ter fugido para ir encontrar o ídolo delas, o Elvis Presley. Inclusive,
antes mesmo de encontrarem os corpos, eles já pensavam nessa hipótese, que acabou chegando nos ouvidos do próprio Elvis Presley. E quando ele estava num programa de rádio, ao vivo, ele mandou um recado para as meninas dizendo que se elas realmente fossem fãs dele, era para elas voltarem para casa. A Loretta, a mãe das meninas, disse que era impossível as filhas terem fugido, porque elas não levaram absolutamente nada. E sem contar que elas só tinham levado $2, então elas não tinham nem dinheiro para poder fugir. O caso das irmãs Grimes realmente tomou uma proporção gigantesca, a ponto de aparecerem várias pessoas confessando o assassinato só para chamar a atenção. E a partir daí surgiram várias outras versões para o caso. Uma delas dizia que naquele dia no cinema, viram as meninas depois da primeira sessão conversando com um rapaz e logo depois elas entraram no carro dele. Na outra versão, disseram que viram as meninas juntas entrando no ônibus e que elas desceram no ponto que não era o da casa delas. Depois apareceu um guarda dizendo que duas meninas pediram informação para ele no dia seguinte da noite do cinema, no dia 29 de dezembro. Também apareceu o dono de um restaurante próximo do cinema e disse que no dia 29 de dezembro, duas meninas entraram por volta das 5h30 da madrugada, acompanhadas por um homem, e que elas aparentavam estar bêbadas. E ainda disseram que elas estavam no hotel da cidade e depois falaram também que elas estavam num outro hotel numa cidade longe dali da região delas. Só que no dia 27 de janeiro, um homem chamado Edward Benny, junto com um amigo, confessou o crime. Ele disse que os dois ficaram com as meninas por 7 dias, comendo e bebendo. E quando eles pediram para que elas fizessem certas posições, elas não concordaram e foi aí que eles deram vários golpes nas duas irmãs até que elas perderam a vida. Só que as informações que eles passaram não estavam batendo, não estava de acordo nem com a autópsia e nem com o local onde as meninas foram encontradas. E aí os policiais pressionaram o Edward e ele acabou confessando que era tudo mentira, que ele tinha sido obrigado pelos policiais a dizer que era culpado. E aí o caso ficou parado até 2012, quando um investigador da polícia, Ray Johnson, apareceu com uma nova pista. Ele estava investigando o caso de uma garota de 15 anos que desapareceu um ano depois das irmãs Grimes e que teve o corpo encontrado nu, também jogado na estrada perto de onde encontraram os corpos das irmãs. E a autópsia também não conseguiu identificar o que tinha acontecido. Só que nesse caso, um homem chamado Charles Melch acabou sendo preso por ter confessado o assassinato da garota. E como os casos eram muito parecidos, ele foi interrogado sobre as irmãs Grimes, mas ele não confessou o crime e também não encontraram nada que ligasse ele ao caso das irmãs. O fato é que as irmãs Grimes saíram de casa para irem assistir ao filme do Elvis Presley e misteriosamente desapareceram e depois foram encontradas sem vida. A mãe das meninas, Loretta Grimes, morreu aos 83 anos sem saber o que realmente aconteceu com as filhas. E essa é, com certeza, a maior dor que uma mãe pode sentir. E esse é mais um caso que permanece sem solução. E vocês já conheciam esse caso? Deixa aqui nos comentários, assim a gente pode ir conversando. E se vocês têm alguma sugestão de casos, pode deixar aqui também, que eu vou trazendo aqui para o canal. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com a família e com os amigos. E vocês me encontram também nas redes sociais. Obrigada por terem ficado aqui comigo e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!